paz do Senhor, pastor, paz do Senhor a todos que estão nos ouvindo nessa manhã. Tudo bom? Tudo sim, graças a Deus. Bem, Ulisses, nós estamos aqui nessa manhã abençoada, nessa emissora que Deus tem aberto essa porta aqui para nós. E nós estamos aqui, Ulisses, para ouvir o que tu tens de falar da tua vida, o que foi que aconteceu, o drama que você passou, a luta espiritual, o que a família passou, como você chegou aqui nesse ministério, nessa igreja, e o que Deus fez na tua vida. Eu quero ouvir um pouquinho, todos nós queremos ouvir, né? Barcarena está ansiosa por ver testemunho de vitória, porque é necessário que o testemunho venha para que a fé do povo aumente. E eu estou aqui para te ouvir, não só eu, mas toda a nossa audiência quer ouvir, Ulisses, um pouquinho do que Deus tem feito na tua vida. Amém. Bem, vamos começar. Tanta coisa para dizer o que Deus tem feito, o que Deus está fazendo na minha vida, mas parando para pensar e refletir tudo aquilo que Deus já fez. Quando eu cheguei no ministério, antes de chegar no ministério, eu na verdade estava passando por uma situação de enfermidade que nem o médico sabia o que era, que a minha família também não sabia o que era, e muito menos eu. Antes de entrar no ministério, eu estava paralítico, eu não conseguia me mexer da cintura para baixo, não conseguia mexer minhas pernas, nem sentir nada. E fui parar para Belém, fui para o hospital em Belém, fiz vários exames, tomei vários medicamentos, mas não adiantou nada. Até que um dia Deus mandou uma pessoa que até então a gente não sabia o que era, a gente não sabia de onde estava vindo esse problema, e Deus mandou uma pessoa para trazer uma palavra para mim, uma palavra de vitória, uma palavra de bênção, e foi a partir daí que Deus começou a falar no meu coração, Deus começou a transformar a minha vida e a vida da minha família. Eu estava no hospital em Belém, quando uma tia minha chegou de Macapá e veio trazer uma palavra, um versículo bíblico para mim, e a partir daquele momento Deus começou a quebrar todo o mal na minha vida, Deus começou a quebrar todo o impedimento, e aquilo que a gente achava que era físico, o problema que a gente achava que era físico, na verdade era totalmente espiritual. A gente estava, eu passava na verdade estava dias e dias sem andar, já estava me acostumando naquela situação, andar numa cadeira de computador em casa, não tinha cadeira de rodas, então andava numa cadeira de computador. E até então que a minha avó falou que ela não se conformava com aquilo. Me levou para o médico, fui para Belém, chegando lá eu recebi essa palavra de vitória. No mesmo instante ela trouxe um pastor no quarto do hospital onde eu estava, e ele orou por mim ali. E Ulisses, deixa eu te perguntar, não era qualquer hospital não, né? Era no hospital, um dos melhores de Belém, né? Sim, eu fiquei na Adventista de Belém, no Hospital Adventista de Belém. Fiquei internado lá, fazendo vários exames, mas não achava nada. Quantos dias você ficou internado, Ulisses? Eu fiquei 3 dias, se não me engano, no hospital. E paralítico, quantos dias? Eu fiquei mais de uma semana sem andar, sem mexer minhas pernas, sem conseguir fazer nada da cintura para baixo, nem sentia. Então tu já estava te acostumando, é isso? Já. Tu estava aceitando essa imposição na tua vida? Para mim isso já estava ficando normal, porque eu não tinha esperança de conseguir voltar a andar, ninguém sabia de nada, ninguém achava nada. Então eu não sabia mais o que fazer, então para mim era melhor me acostumar naquela situação. Então Deus começou a transformar a minha história, Deus começou a mudar o meu pensamento, e eu voltei para casa depois que eu saí do hospital lá em Belém, depois da oração que o pastor fez lá. E quando eu cheguei em casa foi aí que começaram as lutas. Quando eu cheguei em casa eu voltei a parar de andar, eu não conseguia andar novamente, eu parava de andar, e ali Deus começou a agir dentro da minha casa. Eram várias maldições, várias palavras de maldição, várias coisas que tinha dentro de casa e que a gente não sabia, a gente não tinha conhecimento até então. A gente ia para a igreja, mas ia assim uma vez ou outra. E a partir daquele momento Deus começou a transformar a história da minha família e da minha vida. E Deus começou a nos dar um entendimento de como a gente deveria agir, o que a gente deveria fazer. E eu me lembro que muitas das vezes eu passava noites e noites em casa, possesso. Eu às vezes chegava em casa e começava a passar mal, me dava falta de ar, e começava a vir pensamentos estranhos na minha mente, e aqueles pensamentos iam me dominando. Daí eu apagava, não me lembrava mais de nada. Eu só me lembrava quando chegava vários pastores em casa, quando chegava várias pessoas em casa que vinham para me ajudar, mas não conseguiam de verdade me ajudar. Eles vinham com a intenção de querer fazer aquele mal passar, mas não conseguiam. E eu me lembro que foi difícil, porque vários pastores, várias pessoas conhecidas que eram de igrejas passaram em casa, pastores que foram em casa, que na verdade falaram que não conseguiam me ajudar porque não tinham capacidade para aquilo, não sabiam lidar com aquela situação, então não me ajudaram.
E a gente estava se encontrando numa situação bem difícil mesmo, porque a gente não sabia mais o que fazer. A minha família sofria, eu sofria, porque era a maior parte dos dias desacordado, eu não sabia o que fazer. Eu me lembro que as pessoas falavam, minha família falava, que eu fazia várias coisas, sendo que eu não me lembrava de fazer. E Deus, aos poucos, foi nos direcionando, foi nos mostrando o caminho, até o dia que o Senhor nos direcionou ao Senhor, a sua igreja. E eu me lembro que a minha mãe, a gente não conhecia o Senhor, na verdade, a gente não sabia nem que igreja o Senhor era, mas Deus levou o Senhor lá em casa. E a partir desse dia, Deus começou a quebrar muita maldição, Deus começou a quebrar muito olhar de inveja, muita palavra de amarração dentro de casa. E Deus começou a mudar nossos hábitos, e a partir dali Deus começou a tratar a minha vida, a minha família, e começou a trazer uma nova história de verdade para dentro daquela casa. Amém. Porque, Ulisses, assim, o ser humano, ele tem muita ansiedade, né? Nós queremos resolver rápido a situação. Mas quanto tempo tu passou para Deus quebrar todas aquelas maldições, né? Quanto tempo, Ulisses? A partir do momento que a gente começou a vir para a igreja, para o Ministério Assembleia de Nova Aliança, foi 1 ano e 8 meses. Foi o processo que eu passei de libertação. Eu creio que todos nós estamos passando todo dia por um processo de libertação. Todos nós precisamos melhorar. Sem dúvida. Mas esse processo de verdade que foi lá em casa, foram as visitas lá em casa, foram as orações de madrugada, foram as vezes que a gente passava noites acordado, foram 1 ano e 8 meses de luta, de batalha, de verdade. E que o Senhor esteve nos acompanhando, vários irmãos da igreja puderam acompanhar esse processo lá em casa, e eu agradeço muito, muito mesmo, primeiramente a Deus e depois a vocês que nos deram essa ajuda, que oraram por nós, que buscaram por nós nesse momento que a gente tanto precisava. E nesse período, qual foi o momento mais difícil para você? Nesse período de libertação, qual foi o momento mais difícil para a tua vida? Eu creio que o momento mais difícil para mim foi quando Deus começou a tratar o meu interior. Às vezes a gente acha que a gente se vestindo de uma boa roupa, a gente tendo tudo na nossa casa, a gente está bem, não. Mas quando a gente vai olhar para o nosso interior, a gente vê que a gente precisa mudar muita coisa. E o momento mais difícil para mim foi começar a renegar minha vontade, a negar os meus sonhos e começar a seguir os planos de Deus. Porque a partir do momento que eu aceitei Jesus e que comecei a de verdade conhecer a Ele começou a mostrar planos diferentes dos meus. Ele começou a me mostrar um jeito diferente de viver que não condizia com a minha vontade de viver. E não condizia com a vontade da minha família. Então eu me lembro que lá em casa era muita festa, era muita farra, era muita bagunça, quase todo final de semana era festa, era bebida. E quando a gente começou a conhecer a Deus de verdade, Ele começou a mudar tudo isso. A gente parou de fazer festas em casa, a gente parou de ter bebida, não foi mais permitido bebida em casa. E a partir desse momento, a nossa família, muitas daquelas pessoas que iam em casa todo final de semana, que iam visitar a gente, que iam lá rir junto com a gente, elas não se encontram mais, elas não vão visitar mais a gente. Muitas das pessoas que iam antes não vão mais viver a gente. E aquela felicidade que a gente achava que tinha dentro de casa, na verdade não era de verdade. E a felicidade que a gente veio conhecer, que é estar na presença de Deus, que é conhecer o Senhor, é muito mais maravilhosa do que aquela felicidade que a gente tinha antes. Então o momento mais difícil que a gente teve foi essa mudança de hábito dentro de casa. Deixar de viver aquilo que a gente vivia antes, deixar de viver a farra, a bebida, aquela alegria passageira que a gente tinha antes, para começar a viver a verdadeira alegria na presença do Senhor. E muitas das vezes, essa alegria que a gente tem na presença de Deus significa passar madrugadas acordado orando, significa às vezes orar por uma pessoa que às vezes nem dá atenção pra gente, significa às vezes perder a visita de alguns parentes da família que antes iam, agora não iam mais. Então quando a gente vive para Deus, muita coisa muda, muita coisa é transformada dentro da nossa casa. E a gente sofreu com isso porque a gente não estava acostumado. A gente estava acostumado a ir para a igreja todo final de semana, vai no domingo, à noite. Eram religiosos, Eram né? religiosos. Mas a partir do momento que a gente deixou Deus tratar o nosso coração, tudo isso mudou. Tem uma intimidade com Ele, tem uma vivência com Ele, com a pessoa de Jesus Cristo, né? E você está há quanto tempo na igreja, Assembleia de Deus Nova Aliança? A gente vai fazer mais de 3 anos na igreja. E de lá para cá, o que tem acontecido? Olha, se eu for dizer tudo que Deus tem feito na minha vida, na minha família, assim, vou passar o dia todo dizendo. Mas eu me lembro que antes da gente estar na igreja, a gente tinha um sonho, meus avós, que eu moro com meus avós, a gente tinha um sonho de transformar, de mudar a casa. E a casa às vezes estava com rachadura, estava com um monte de imperfeição.
E eu me lembro que muito dinheiro era gastado, muito dinheiro ia embora, em bebida, em farra, em jogo, mas a partir do momento que Deus transformou a nossa vida, as coisas começaram a fluir. O vovô começou a mudar a casa, o vovô começou uma reforma na casa, e hoje a casa, se Deus quiser, ela vai ser terminada, mas já tem a reforma já está bastante evoluída, a gente já conseguiu mudar muita coisa na casa. A minha família, hoje em dia, a gente já consegue sentar para conversar, coisa que a gente não fazia antes. Então, Deus ele tem abençoado tremendamente. Então, eu vejo assim que Deus ele tem colocado planos melhores e maiores na nossa vida. Na realidade, existia todo um espírito de amarração, né? Sim. Um espírito de miséria, um espírito de enfermidade, muitas obras de bruxaria, né? E eu me recordo, Ulisses, uma vez que eu cheguei na tua casa, que você estava ali numa situação tão difícil que eram 10 homens te segurando, né? Uma força muito grande, espiritual, espíritos malignos tentando dominar a tua vida, enquanto que Jesus nos chamou para ser libertos, né? E ali Jesus começou a operar grande milagre na tua vida, né? E eu me lembro de uma situação tua dentro da igreja, quando ali você realmente caiu morto, né? O espírito maligno queria ali ceifar a tua vida. Foram 5 minutos de muita tensão, muita gente ali apavorada, porque os teus batimentos cardíacos foram embora, tua respiração foi embora, o diabo tentando ceifar a tua vida, mas o Espírito de Jesus que ressuscita sonhos, que ressuscita vida mesmo em si, o corpo, né? Ressuscita a saúde, te trouxe de volta, né? E te deu grande vitória. Então, que momento maravilhoso que nós estamos aqui, né, vendo esse teu testemunho aí, ouvindo o que Deus tem feito na tua vida. E eu queria que você falasse agora para o povo que está te ouvindo, né, uma palavra de fé, de esperança. O que é que você pode falar hoje para as pessoas que estão te ouvindo, né? O que eu posso dizer para aquelas pessoas que estão nos ouvindo nesse momento é que às vezes a gente acha que não tem solução para o nosso problema, às vezes a gente até se acostuma com esse problema na nossa vida, a gente traz esse problema e começa a viver com ele como se fosse normal. Mas o que eu posso te dizer é para que você não se acomode, para que você não fique acomodado, para que você não fique parado, porque o Deus que transformou minha vida, o Deus que transformou minha história, minha casa, Ele pode transformar a tua história também, Ele pode mudar a tua história também, e Ele está transformando a minha vida até hoje. Então que você nunca desista da caminhada, que você nunca pare de lutar, que você nunca pare de lutar pela sua casa, pela sua família, por uma nova vida, por novos sonhos, novos projetos. Às vezes você até desiste daquilo que você queria fazer porque não está dando certo. Mas Deus ele quer segurar na tua mão e quer te ajudar nessa caminhada. Deus ele quer te dar forças, quer te renovar e quer te fazer caminhar novamente na presença dEle. E eu te digo uma coisa, quando a gente começa a caminhar na presença do Senhor, quando a gente entrega a nossa vida para Deus, tudo melhora. A nossa vida vem as tempestades sim, vem as dificuldades sim, mas a gente tem certeza que a gente vai vencê-las, que a gente vai passar por elas porque o Senhor é conosco. Então, o que eu posso dizer de todo o meu testemunho é que Deus ele me fez viver novamente, não só espiritualmente, mas fisicamente, literalmente, porque, como o pastor falou, foram momentos assim difíceis e que eu não me recordo, e as pessoas falavam que aconteciam várias coisas, e eu me lembro que naquela época eu era tão magrinho, não tinha força para nada, nem para carregar uma cadeira, nem para carregar uma cadeira, mas às vezes que eu passava mal, ficava possesso, às vezes eu vinha da escola passando mal, me tiravam da escola porque eu não conseguia, eu começava a passar mal ali, me levavam direto para a igreja, mas todo esse momento foi necessário, toda essa etapa foi necessária para que Deus transformasse a minha vida, para que Ele me desse um novo entendimento e me fizesse caminhar conforme a vontade dEle. Então eu digo que hoje, claro, ainda estou aprendendo muito, tenho que aprender muito ainda com Deus, mas o que eu já aprendi me faz pensar diferente, me faz viver de uma forma diferente, não querendo mais viver para o mundo, mas querendo viver agora para Deus, dedicando a minha vida para Ele. Então não desista dessa caminhada, não desista da sua família, continue lutando, que Deus é com você, Deus nos chamou cada um de nós, Ele tem um plano maravilhoso para a sua vida. Amém, amém. Meu querido, fique com esse testemunho, você que nos ouve agora, creia que Deus ele pode fazer um milagre que você tanto está esperando. Você que está com alguém no hospital, enfermo, triste, angustiado, você que está depressivo, você que está pensando em se matar, eu quero te falar que existe um Jesus, um Deus que te ama, e Ele está falando contigo agora, está falando contigo nesse momento. Não desiste, porque Deus já está agindo na tua vida.
Nós vamos de música agora e daqui a pouquinho estaremos com a palavra profética para a tua vida em nome de Jesus.